Sejam todos bem-vindos. Estamos no R3A em cirurgia, por dentro do procedimento. Hoje recebemos o Dr. Daniel Moser, referência em urologia, especialista em enucleação de próstata. Bom, primeiramente eu agradeço a todos que estão assistindo ao nosso podcast, nosso primeiro episódio, né? E como o Michelangelo já introduziu, a gente está com um doutor extremamente renomado na área dele, com um extenso currículo, né? Eu vou ler porque são muitas coisas. Então, ele fez mestrado e doutorado pela Unicamp. Ele atuou também em outras instituições nos Estados Unidos. Ele é especialista em cirurgia de enucleação de próstata, nas técnicas ROLEP e BIPOLEP. Ele atuou como professor assistente de urologia na Unicamp até 2019. E, atualmente, ele atua como professor da pós-graduação no Instituto DOR em pesquisa e ensino. Olá, pessoal. Muito legal essa iniciativa da R3A. Parabéns aqui ao Michelangelo, Giovana, toda a equipe, que eu acho que é muito importante. Nós discutimos avanços tecnológicos com empresas que realmente desenvolvem a tecnologia na sua origem. Eu sou formado em urologia. Para você fazer urologia, você faz a faculdade de medicina, depois cirurgia geral, a residência de urologia. Então, o total aí são 11 anos de formação, aí são mais 2 anos de mestrado, mais 5 anos de doutorado, mais o tempo fora do país, 20 anos. Para você ter uma especialização e uma subespecialização. E aí, ao longo da trajetória, eu sempre trabalhei com problemas urinários, incontinência urinária e também problemas que dificultam a urina. Nesse caso, a hiperplasia de próstata. E nos últimos 7, 8 anos, eu tenho me dedicado exclusivamente ao desenvolvimento da técnica de enucleação endoscópica de próstata e também novas tecnologias minimamente invasivas que vêm surgindo nessa trajetória. Tem algum marco, uma coisa especial que marcou essa trajetória? Olha, eu acredito que sim, mas especialmente nos anos 2016, quando eu comecei a fazer enucleação de próstata com energia laser. Nós utilizávamos o laser de Romium, o ROLEP, e passei a fazer essa cirurgia por 3 anos consecutivos com laser. E depois eu fui observando que a energia ela era um detalhe nessa técnica. Você poderia utilizar outras fontes de energia, conseguindo resultados idênticos, tanto do ponto de vista anatômico, quanto resultados funcionais para o paciente. E aí passamos a incorporar outras energias além do Romium. A energia seguinte que passei a utilizar era a energia bipolar, então chamado de BIPOLEP, e depois vieram outras, como o laser de túlio, o laser de túlio pulsado, e hoje a enucleação de próstata se disseminou por todo o país. Um grande marco foi em 2020, junto com 2 outros colegas, o Thiago Otto e o Marcelo Wrocławski. Eu criei com eles o Congresso Brasileiro de Enucleação de Próstata, que é o BEM, o Brazilian Enucleation Meeting. Esse congresso esse ano se encontra na sua 7ª edição e já se tornou o maior evento de enucleação de próstata e terapias prostáticas da América Latina. E lá é onde tudo acontece, é um hub de inovação, de tecnologia, onde empresas como a R3A vão lá, mostram seus produtos e todo o ambiente, toda essa atmosfera de pessoas que orbitam ao redor da enucleação de próstata vão lá para conhecer as tecnologias e aplicar na prática aos seus pacientes. É um congresso bem top, esse ano vai ser em Curitiba, certo? Sim, o congresso é em Curitiba. O congresso nós optamos lá porque nós temos a logística favorável com os pacientes, com as cirurgias, mas a nossa ideia é sim que o congresso também possa ir para outros locais, São Paulo, enfim, alcançar o país todo, né? Visto que a cirurgia de próstata já se disseminou por todo o país, né? Hoje não é mais aquela coisa como era antigamente, restrita a alguns centros. Hoje, praticamente os 27 estados aqui da Confederação já tem alguém realizando cirurgias de enucleação de próstata. É bem falado, bem conceituado esse congresso. E você teve a iniciativa de Sim. Né? Começou com um projeto humanitário, foi um mutirão de cirurgias. E em 2020 era no meio da pandemia, então todos achavam que esse congresso nem ia acontecer. Mas no mês de novembro teve um esfriamento da pandemia, antes de ter aquele reinício também agressivo, e nesse gap o Bentop realizou sua primeira edição, todo mundo com máscara, aqueles cuidados todos, mas foram 6 pacientes operados, haviam 30 urologistas lá presentes, e hoje se tornou um congresso com mais de 500 pessoas, e o detalhe é esse, é um congresso de uma única técnica praticamente, né, nucleação de próstata, e outras terapias que estão vindo junto, né, como os MISTs, né, as terapias minimamente invasivas, mas é totalmente focado em próstata e novas tecnologias para próstata. Legal, é linda iniciativa, hein? Então, você falou alguns marcos aí, né, e a questão da evolução também na urologia de enucleação de próstata.
E acho que essa evolução faz parte todo esse legado que você tá deixando aí para esses novos alunos, né, do curso que você tem feito a cada pelo menos 3 meses, é isso, né? No Brasil e em outros, né? As iniciativas educacionais são muitas, né? O congresso é uma delas, os cursos, as visitas que nós recebemos, e atualmente, o curso que eu estou em andamento, que já tem uma história aí de pelo menos uns 5, 6 anos, ele foi se aperfeiçoando, é o LEP, né? Que se chama Latam Enucleation Program. Por que é esse nome, né? Latam é de Latinoamérica. Então foi um curso desenvolvido com olhares não só para o país, o Brasil, mas para toda a América Latina, que nós vimos, né, que a enucleação é uma técnica que tem tudo para se tornar o padrão ouro. Alguns já dizem que ela é, porque ela permite cirurgias em regime ambulatorial. Hoje, no protocolo do nosso serviço, nós damos alta com 3 a 4 horas após o procedimento, isso independente do tamanho da próstata. É uma cirurgia com baixas taxas de complicação e, o mais importante, resultados definitivos. É diferente da raspagem de próstata, RTU, que dali a 5, 6 anos você vai ter que fazer uma nova cirurgia em muitos casos. Então, essa técnica, como ela vinha se mostrando promissora, já era perceptível que ela ia se disseminar, não só no Brasil, e América Latina. E hoje temos alegria, né? Nessa edição mesmo do LEP, nós fazemos cursos com número restrito de médicos, para eles terem uma experiência verdadeiramente hands-on, no máximo 8 profissionais a cada vinda, e tem mesclado, né? Geralmente metade aqui do Brasil, metade da América Latina. Nessa edição, que a R3 está nos recebendo para a parte de modelos sintéticos, nós vamos ter 2 médicos do México, um da Bolívia, um do Peru, e colegas aqui da região sul, Rio Grande do Sul, Piauí, lá do Nordeste, São Paulo. É bem disseminado mesmo, né? Então isso mostra a força que a técnica vem vindo e o interesse, né, das pessoas por novas tecnologias sempre, né? Legal, dá para saber, né, a força que o LEP tem dentro do Brasil e fora, né, percebe o pessoal do México, Chile, onde a gente já teve a honra de receber aqui na empresa. Em comparação com as técnicas tradicionais, né, e essa nova técnica, não sei se posso chamar nova, mas ela, em comparação, ela é bem... o tempo de recuperação do paciente é bem mais rápido. Tá? É a única vantagem, tem mais vantagens além da recuperação Tem rápida. mais, já citei algumas delas, né? Vamos entrar um pouquinho, e você está certo em falar nova, porque ela começou a ser padronizada no final da década de 90, 98, 97, 98. Lá na Nova Zelândia, os urologistas de lá começaram com essa ideia. Depois ela se disseminou para a Europa e se espalhou para o mundo. E por que ela pode ser considerada nova? Porque a raspagem de próstata, que é a técnica que era o padrão, que ainda é mais realizada no mundo inteiro, ela é uma técnica centenária, tem mais de 100 anos. Então, praticamente demorou 80 anos para vir uma nova técnica para tentar tomar esse lugar. Então, ainda não tomou, ainda a ressecção é a mais realizada, mas nós que somos do meio da enucleação de próstata, já acreditamos nessas vantagens. Quais são? Como eu falei, primeiro, uma cirurgia que permite alta no mesmo dia. A enucleação, muitos centros como o nosso, alta 3 a 4 horas após o procedimento. A maioria dos centros, em até 24 horas, o paciente está em casa. A raspagem de próstata, isso poderia levar 2, 3 dias internados. Sangramento é muito menor. Resultados de longo prazo, né? A raspagem de próstata, ela tem uma taxa de recidiva, então depois de um tempo, em geral 5 anos, pelo menos uns 10 a 20% dos pacientes têm que fazer um novo procedimento, com a enucleação não. Então, o fato também de você trabalhar num plano anatômico, né? Você trabalha no plano de clivagem entre o adenoma prostático e a cápsula, permite ser uma cirurgia mais regrada, que tem ali todo o seu passo a passo e um ponto de referência para os urologistas trabalharem, que é a cápsula prostática. Então, tudo isso vai trazendo vantagens. Mas, para isso acontecer, precisa de tecnologia. Então, isso acaba sendo ainda o que está barrando o seu pleno desenvolvimento. Por isso, estar aqui com vocês, que são empresas que desenvolvem, então, estarem com um olhar para isso, é interessante, do ponto de vista de disseminar uma técnica que tem todo esse potencial. Para você obter o resultado de uma enucleação endoscópica de próstata, por que a gente fala endoscópica, que é feita pelo canal da urina? Ela na verdade, ela replica uma enucleação aberta. Essa cirurgia já era feita de forma aberta, só que você tinha que abrir o abdômen. Imagina a comorbidade disso. Outras técnicas, como a laparoscópica e robótica, também fazem enucleação, só que você tem que fazer acesso à cavidade abdominal da mesma forma, você tem que abrir a bexiga. Então, o grande ponto é o fato de ela ser endoscópica, pelo canal da urina. E aí, como eu falei,
precisa de equipamentos. E hoje, a tecnologia e os equipamentos, no meu ponto de vista, ainda é o que barra essa técnica de ela ser o padrão ouro e se disseminar de forma mais ainda ampla por todo mundo. É legal, é bom até tocar nessa palavra inovação, tecnologia, porque hoje a gente está com a Giovana aqui, que é gestora, né, de pesquisa e desenvolvimento da empresa, e ela tem algumas questões, né, para envolver nosso bate-papo aqui, tá? Então eu vou passar a palavra para ela para tocar nesse ponto de tecnologia e inovação. Legal. Bom, eu agradeço pela presença, né? E para a gente é muito importante ter uma pessoa como você que está disseminando uma nova tecnologia, né? Em contato com a gente para que a gente possa realmente fazer essa troca, né? Sim. Porque a gente está em uma ponta de desenvolvimento e vocês estão na outra ponta de utilização. Então, se a gente não tem esse retorno, a gente não consegue atender vocês e ultrapassar essa barreira tecnológica, né? Para que o procedimento se torne cada vez mais seguro, preciso e que você tenha uma previsibilidade do que você vai encontrar no centro cirúrgico em termos de instrumentais. Sim, isso é muito real, porque o que acontece na prática, o médico ele tem contato com o distribuidor, e aí fica um telefone sem fio, às vezes ele passa uma demanda aqui, aí o distribuidor tem que levar para quem produz, e fica um gap. Então, nós podemos sentar direto com quem fabrica a tecnologia, é outra conversa. Vocês estão vivendo com a gente agora a realidade em campo cirúrgico, percebem as demandas e dali já sai direto para o laboratório, para a bancada, para o desenvolvimento. Então a gente encurta etapas e consegue chegar com mais qualidade. Um exemplo são o desenvolvimento de novas alças, por exemplo. Havia demanda, ia o distribuidor em campo cirúrgico, nós falávamos e sempre vinha com um problema. Quando você consegue encurtar isso e ir direto com quem fabrica, sai do jeito que precisa. E você tem uma economia de tempo, você ganha agilidade nos desenvolvimentos e torna a jornada muito mais proveitosa, porque o próprio time de vocês, de engenheiros, já dão ideias novas e vão implementando, incrementando as ideias e a coisa fica mais produtiva, né? E assim, para vocês, qual é o impacto de realmente ter um dispositivo médico que vá atender às necessidades em termos de organização do centro cirúrgico, resultado propriamente dito, tempo de cirurgia? Você poderia falar um pouquinho para a gente do impacto disso? Olha, é tremendo. Hoje, tecnologia, ela tem um peso igual à própria habilidade do cirurgião. Você vai falar, poxa, mas como isso? Sim, eu só não vou falar que é mais, porque eu acho que ainda não chegou nesse momento, mas vai chegar ao ponto que a tecnologia vai ser mais importante do que propriamente quem está realizando a cirurgia. Mas hoje o peso é igual. Por quê? Porque você pode ter o cirurgião mais habilitado, mais capacitado, com a maior experiência, mas se você chega na cirurgia e o equipamento que você está utilizando não é bom, se ele não liga, acabou a cirurgia, não existe a cirurgia. Então, você precisa de equipamentos, primeiramente, desenvolvidos por empresas confiáveis, que vão entregar, passar pelos testes, além de ele ter o padrão de qualidade elétrica, por exemplo, de funcionamento, também o padrão de qualidade funcional. Então ele tem que ser testado em campo, ver se ele se adapta da melhor forma. Por quê? Porque senão você chega na cirurgia e não é a mesma coisa. E existe uma visão geral, infelizmente, ainda mais hoje, como é que está se tornando a medicina, né, das grandes redes, da verticalização, que tudo é igual e que o preço é o mais importante. O menor custo é o que vai utilizar. Não é. A gente precisa de qualidade mínima para ter uma cirurgia boa e a qualidade ela vai escalando. Então, quando você tem desenvolvimento, empresa interessada em desenvolver para obter excelência, é lógico, isso aí vai trazer um resultado cirúrgico melhor, não tem sombra de dúvida disso. E como, por exemplo, você acha que a indústria nacional consegue atuar nesse desenvolvimento, nessa ligação com o médico para poder trazer para o Brasil essas soluções? Legal, isso é interessante, porque quando nós olhamos na perspectiva histórica, isso era algo impensável, né? Eu acredito que não havia o parque tecnológico que nós temos hoje. Então, eu me formei há mais de 20 anos, então quando nós vimos há 20 anos era tudo importado, os preços super caros, o acesso restrito, e quem tinha aquele aparelho era o dono da bola, né? Ele tinha aquilo ali, era um monopólio que existia mesmo. E nesse último congresso brasileiro que eu estive presente de urologia, me chamou muita atenção, você circulando nos estandes, tá tendo uma mudança já no paradigma. Antes quem dominava essas áreas de exposição era a indústria farmacêutica. Os maiores estandes, a maior atração, né, para os urologistas na indústria farmacêutica, medicamentos. E nessa última visita não, explodiu o número de distribuidores de equipamentos urológicos, e quando você chega nesses distribuidores perguntando
sobre as tecnologias, eles já começam a falar para você, não, isso aqui a gente consegue adaptar, a gente consegue melhorar, e a gente sabe que isso é fruto de trabalho junto a empresas como a R3A, que permite isso. Então, essa melhora no parque tecnológico das máquinas que vocês têm hoje para desenvolver faz toda a diferença. Então, nós temos o quê? Produtos que vão se adequar melhor às necessidades dos cirurgiões aqui do país e dos pacientes, e nós sabemos que o nosso país tem já um diferencial em termos de criatividade, talvez até pela necessidade, a escassez toda que nós vivemos. Então, quando nós olhamos produtos, muitas vezes importados, produtos de fora, nós olhamos, é muito bom esse produto, mas poderia ser melhor com essa e essa modificação. E esse contato no desenvolvimento aqui com a R3 permite isso. Nós chegamos e falamos, isso aqui é muito bom, mas eu acho que pode melhorar aqui, ou esse produto é legal, mas vamos criar um outro que tem inovação. E nós vemos isso, né, acontecendo na prática, pesquisas no Brasil ganhando destaque. Então, falta muito incentivo, claro, né, isso aí é nítido por parte de governos, órgãos de pesquisa, eles existem, mas ainda está muito aquém do que nós queremos, mas a iniciativa privada vem mostrando seu papel e ajudando muita gente nesse desenvolvimento. E a gente tem, de certa forma, sorte, né, de estar inserido numa cidade como São Carlos, que é um polo tecnológico, né, a gente tem universidades de ponta, né, como a UFSCar, como a USP, e isso traz facilidade para o desenvolvimento. Né, isso aí é nítido, a gente vê isso no dia a dia, a gente precisa de uma coisa um pouco diferente, a gente sabe onde buscar. Sim, você falou uma coisa certa, um polo, né, um polo atrativo, né, ela atrai. Hoje eu moro e atuo em São Paulo, capital, e aí podemos estar nos perguntando, né, mas o que você está fazendo aqui em São Carlos? Hoje é um curso, o LEP é um curso internacional, é reconhecido em toda a América Latina, e ele está aqui em São Carlos. Então meus alunos estão chegando agora, desceram lá em Guarulhos, tem um transporte que está trazendo eles para cá, e eles vêm aqui. Esse curso não poderia estar sendo feito em São Paulo, capital, não seria o mais óbvio? Aparentemente sim, mas quando você fala isso, aqui é um polo tecnológico, então veja a importância de ter isso. Há um deslocamento, inclusive, da capital aqui para o interior, em virtude do desenvolvimento do polo que se tornou aqui. Então, realmente é muito louvável o que São Carlos oferece para o país em termos de tecnologia. Não é à toa que é a capital tecnológica, né, do país. Então, muito bom. E pensando mais na questão do curso e de como você capacita os seus alunos para a utilização das tecnologias, né? Quando a gente recebe vocês na R3A e disponibiliza o sistema de imagem 4K, né? O iSystem, e a bomba de irrigação iPump, que tem um controle super preciso e constante de pressão e fluxo de líquido de irrigação, como você enxerga a disponibilização desses equipamentos para a capacitação desses alunos? Essa foi uma das grandes surpresas que eu tive. Porque o que trouxe o curso para cá foi a estrutura que vocês têm. Então, por que fazemos aqui, né? Então, além da estrutura também da cidade, da política pública, de proporcionar que esses pacientes do SUS, isso é muito importante, né? É uma tecnologia que não existe nos convênios, cobertura por convênios, é só particular, totalmente pago, que os americanos chamam de all cash pay, só no dinheiro total. E agora nós estamos oferecendo isso no SUS. Então, né, louvável também para o município abrir as portas para uma iniciativa como essa. E chegamos até vocês, R3A. Quando eu cheguei lá e fui conhecer as tecnologias, essa parte do equipamento de endocâmera, sim, chamou muita atenção. Por quê? Alguns pontos. Primeiro, o fato de ser um equipamento bastante compacto. Então, essa é a primeira impressão. Você olha e você vê um equipamento compacto. Que você já tem a endocâmera, você tem a fonte de luz, você tem o gravador, tudo num equipamento só. Então, isso já impressiona. Mas até aí, impressiona, mas vamos ver na prática. Então, quando você joga numa tela, aí você tem uma imagem muito boa. E é um ponto sensível da enucleação de próstata. Então, quando você faz RTO de próstata, raspagem de próstata, a definição não precisa ser tão precisa quanto na enucleação. Porque na enucleação você tem que achar exatamente o plano de separação entre o adenoma, que é o miolo da próstata, e a cápsula. Então você tem que ter um plano perfeito, uma visão perfeita, um foco perfeito, um zoom perfeito. E a gente sempre entra duvidando, né, que os equipamentos, fora os conhecidos, os importados, vão conseguir entregar a mesma qualidade. Então esse no primeiro teste, já que nós fizemos em campo, já foi essa surpresa positiva. E eu falei, impressionante. O que vocês conseguiram desenvolver aqui em termos de facilidade e de qualidade, marcou a diferença. Os alunos, tanto aqui do Brasil como de fora, se perguntavam, né, como que é isso aqui? É algum importado que coloca a marca da R3? Eu falei, não, é desenvolvido aqui. Então isso aí foi um ponto forte. E o outro que você perguntou da bomba de infusão,
A bomba de infusão, ela é utilizada em alguns procedimentos médicos, como ortopedia, já é amplamente disseminado, mas na enucleação de próstata ainda não vem sendo utilizada. Nós somos pioneiros aqui. Então, no LEP, nós passamos a implementar a irrigação da cirurgia com bomba de infusão e tivemos uma grande surpresa. Pressão constante, equilibrada durante todo o procedimento e com uma economia, inclusive, da solução fisiológica. Porque você não precisa ficar despejando soro a todo momento, ela tem um certo momento, uma equalização da pressão. Isso manda um comando para a bomba, que vai tendo um feedback, que não precisa infundir mais. Ele vai tendo ali um controle, um redimensionamento dessa infusão, então que gera economia e segurança também. Então, foi muito legal. E a funcionalidade, a facilidade também da bomba. Então, ainda ela não está amplamente disseminada, mas iniciativas como essa, de gravar, mostrar o produto, eu acho que vai ser bem legal para a disseminação. Então, hoje a gente já tem algumas tecnologias, né, que estão sendo inseridas. Uhum. E o que o senhor enxerga de próximas tecnologias para poder aprimorar esse procedimento? Legal. Bem, as fontes de energia, elas sempre vão evoluir, né? Antigamente só existia o Homium, e eu até brinco assim, né? Então, existem os papagaios do Rolep. Por quê? São as pessoas que adquiriram a máquina de Homium e se agarram naquela energia, até por questão comercial. E aí fica, por que papagaio? Porque quando vai numa aula fica rolep, 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 aí parece ecoando um papagaio, né? Só que as energias evoluíram. Hoje nós temos bipolep, que é o bipolar, temos o túlio fiber, o tuflep, o túlio pulsado, e aí vai ter muito mais coisa vindo. Eu acredito, então, respondendo a sua pergunta, as energias vão evoluir, energias que nós nem imaginamos que podem ser utilizadas para enucleação de próstata vão vir. Uma parte também sensível é a parte de morcelação. Então, hoje a morcelação, ela chegou com bons morceladores, mas nós estamos no ponto que os morceladores agora são cópias de um morcelador que deu muito certo. Então, a morcelação tem que evoluir também. Então, ainda estamos vendo como isso vai acontecer, mas sem dúvida vai acontecer evolução na morcelação. E quanto ao instrumental de trabalho, para você ter uma ideia, antigamente se usava um instrumental, lembre-se que essa cirurgia é feita pelo canal da urina, né? Então, se utilizava um instrumental, o padrão, ele é em torno de 9 milímetros de circunferência. E aí nós utilizamos uma nomenclatura em French, que é uma medida padrão de instrumentais, 26 French. E muitos lugares, mundo afora, usavam 28 French, um calibre bem grosso, bem espesso. Então, teve um colega lá do Rio Grande do Sul, Felipe Figueiredo, ele teve uma visão de começar a miniaturizar esses equipamentos. Então, ele começou com essa miniaturização para as cirurgias utilizando o laser, que aí pode ser o Homium, o Rolep, o Thulium, o Tuflep, que é uma fibra laser, e aí passou para o 22 e o 18.5. Então, calibres muito finos, né? 18.5 e 22 French, que equivale mais ou menos 7,5 e 6 milímetros. Então, já fica um calibre que você trabalha na uretra com bastante folga. Mais recentemente, baseado nessa iniciativa do Felipe, eu propus e consegui desenvolver alças que permitem você fazer isso também com energia bipolar. Então, agora você tem miniaturização. O mundo ainda não está pronto para miniaturização. Por quê? Porque tecnicamente é um pouco mais difícil, as pessoas ainda estão na curva de aprendizado, e os instrumentais para morcelação, eles não entram com muita facilidade nesses instrumentais mais finos. Então, por isso que a gente tem que evoluir em tudo isso. Então, deu para pegar uma perspectiva, né? Como é que está a situação. Então, a energia vai evoluir, a morcelação vai evoluir, e esses instrumentais de fino calibre ainda precisam passar pelo crivo do tempo para ver a sua aceitação e seus reais benefícios. Mas, intuitivamente, é uma tendência, né? Se eu perguntar aqui para o Michelangelo, você prefere passar na sua uretra um aparelho grosso ou um aparelho mais fininho? A resposta é uma só. Exatamente. Tem que ser menos traumático possível. Exatamente, né? Então fica muito debate, né? Mas será que ele diminui estenose de uretra? Será que traz vantagem? Será? Eu acho que a pergunta é outra, né? Não é será que ele traz vantagem em relação ao mais grosso? A pergunta é por que não utilizar o mais fino? Existem razões para não utilizar o mais fino? Por enquanto, a visão ainda pode ser uma questão. Então está vindo também outro ponto que eu não mencionei, são as óticas, né, digitais. Por quê? Para você poder ver o que você usa, né, para enxergar lá dentro, são óticas com espelho. Então um jogo de espelhos, isso quebra com muita facilidade. Imagine se for mais fino. Agora, com o avanço dos digitais, dos aparelhos digitais, que já é uma realidade, e a imagem está melhorando a cada vez, aí nós vemos que é mais um caminho para miniaturização. Então, começa a ter menos argumento para falar por que não utilizar o mais fino. Então, o 22 French já está praticamente se tornando um novo padrão, caminhando para isso, e quem sabe no futuro aí o 18.5 vai ter seu papel também. Agora, para aqueles que já têm um problema na uretra, que a uretra é muito pequena, ou que teve um problema de estenose, aí se torna necessário, né, esse aparelho. Além
dos instrumentais, da tecnologia, como que a sua experiência influencia na determinação dos parâmetros que você usa? Porque às vezes a gente tem um padrão, né? Então, por exemplo, no morcelador, use a rotação X, ou na energia, use a potência Y. Como o seu feeling sobre o procedimento cirúrgico possibilitou a personalização, digamos assim, do que você utiliza de parâmetros? Sim, não, uma ótima pergunta. Então, falar de energia, vamos só separar, né, energia de laser e energia bipolar. Então, quando nós falamos energia laser, existem uma gama também dessa energia laser. Você tem desde os lasers que são lasers que trabalham com um pulso maior, então ele gera como se fosse uma onda mecânica, ele bate no tecido e vai abrindo. Você tem laser que já é laser de energia mais contínua, então ele vai como se fosse uma espada de Jedi mesmo, cortando o tecido, sem dar aquele efeito do pulso. Então, essa modulação de intensidade vai variar de acordo com o tipo do laser e também com como que o cirurgião vai se sentir mais confortável na cirurgia. Falando do laser de Romium, por exemplo, você vai fazer a enucleação com uma forma tranquila, com energias, por exemplo, de 50 a 150 watts. É uma amplitude muito grande. Então, existem cirurgiões que advogam que você não precisa de tanta energia, ela é mais marketing, na verdade, o meu é o mais potente. Existem máquinas no mercado, 150 watts, mas quantos por cento dos cirurgiões realmente utilizam esses 150 watts? 1% talvez, 2%. A maioria trabalha ali entre 60 e 100 watts. Então, isso aí já é um ponto a ser revelado ainda mais no futuro, né? A outra questão com energia elétrica. Muitos ainda advogam que a enucleação com energia bipolar, o Bipolab, ele é inferior. Mas por quê? Da mesma forma. Você precisa de um laser com energia mínima para fazer uma enucleação com um laser. Existem os lasers para cálculo, por exemplo, os antigos, não dá para você fazer uma enucleação. Da mesma forma, o gerador de energia elétrica. Os geradores tradicionais, os mais comuns no centro cirúrgico, não têm uma potência suficiente para fazer uma enucleação bipolar de forma adequada. Então, isso também. O mercado está começando a entender isso, as empresas de energia elétrica começando a entender isso, e com esse entendimento, vão fazendo os equipamentos, daí voltamos no mesmo assunto, né? De nós podemos conversar, falar, testar, falar, olha, esse não está dando porque a energia, coagulação, não está chegando no ponto que eu quero. Esse não está dando porque existe, né? Os equipamentos que você está utilizando a energia, ela fica travando, caindo no meio, não consegue manter de forma contínua. Então, são esses pequenos ajustes, pequenos modos de dizer, né? Mas que quem está lá na bancada sabe que são grandes passos para poder tornar os equipamentos adequados para essa técnica. E aí a gente acaba voltando, né, naquele assunto sobre a troca bidirecional de informações, né? Sim. Porque muitas vezes vocês têm a demanda do que vocês precisam, né? Vocês têm a ideia da inovação. A gente, por outro lado, precisa pensar na segurança e na viabilização dessa inovação. Sim. Né? De uma forma que a gente também não impeça vocês de atingirem o objetivo no centro cirúrgico, né? Sim, sim. A gente também, como fabricante, a gente precisa ter um olho clínico, né? Aspecto de engenharia, para saber pensar essas oportunidades também. Sim. A gente sabe que quem está ali na cirurgia, às vezes não acaba enxergando que tem espaço para inovação. Sim. Porque tem aquele treinamento intensivo, né? Tem que se planejar e se, como é que posso dizer, ter essa segurança ao longo do tempo, que é um treinamento, né? E acaba não enxergando alguns pontos que quem vem de fora, né? Com uma visão de engenharia um pouco diferenciada, vê que tem aonde inovar exatamente, né? É onde a gente precisa, um puxão de orelha para a gente, como fabricante, inclusive, tá mais ligado na cirurgia, participar de cirurgia, ver qual é a dor do médico, do profissional, né? Da enfermaria, do instrumentador, para saber pensar exatamente como inovar. Você falou a coisa certa. Então, por isso que eu louvo muito aqui, né, a iniciativa de vocês de abrir as portas, receber os médicos, e muitas empresas pensam isso, né? Qual ganho eu vou ter? Eu vou receber aqui, então você vai comprar um produto meu? Não é assim. Você está abrindo as portas e no momento ali que você está abrindo essas portas e está investindo nisso, você não vê, muitas vezes, esse resultado imediato. É esse convívio, é ter a oportunidade de entrar em campo cirúrgico, e as coisas, muitas vezes, elas não são descobertas assim, no momento, vamos fazer uma reunião para inovação. Às vezes é quando acabou tudo aquilo ali, você vai ali na padaria, tomar um café e conversa, ou no caminho, que sai a ideia. E isso aí muito acontece no campo cirúrgico. Poucas empresas têm essa visão. Eu vejo muitas vezes o distribuidor vai lá, leva o equipamento,
e leva. Às vezes ele manda alguém lá em centro cirúrgico que é só o responsável por levar. O trabalho dele é aquilo. E eu fico me perguntando, cadê a pessoa da empresa que desenvolve? Ele está lá sentado na bancada, foi o que o Michelangelo falou. Ele deveria estar ali em campo. Muitas vezes ele não vai ver sentido naquilo, mas é como conhecimento. O conhecimento é assim. Você lê livros, na hora você fala, esse livro aqui não vai ter uma aplicação, mas depois vai fazendo as conexões na sua cabeça e as ideias surgem, né? Então isso aqui é a mesma coisa. Por isso que esses treinamentos são importantes, vocês estarem junto conosco. E eu sempre falo para o Michelangelo, tem que estar a R3 inteira lá, em campo, em centro cirúrgico, olhando, vivenciando aquilo. Porque uma coisa é fato, enquanto a maioria das pessoas olham para o produto que já existe, como vai melhorar ele, a grande inovação está fora dessa caixa. A gente nem está vendo ela nem não está no nosso radar hoje. E eu sempre gosto de pensar isso. Qual é a próxima inovação? Porque ela não é uma cópia do que já existe. Isso aí são melhorias. Mas a grande inovação, hoje ela está fora do nosso radar. Citei algumas aqui. A qual é a energia? Não sei qual vai ser a próxima energia. Como vai ser o próximo oscilador? Não vai ser diferente. Não pode ser mais do mesmo. Mas isso aí surge fazendo. A necessidade vem. E de repente, né, a ideia simples surge e revoluciona tudo, né? Pensando nessa evolução que a gente está comentando, né, como você já havia dito, essa tecnologia é relativamente nova, né, e isso diminui o tempo que os seus pacientes ficam ali no pós-operatório para receberem alta, né? Como é para você saber que o seu trabalho está influenciando tão positivamente na vida das pessoas? Porque a tendência é que a gente tente fazer dispositivos minimamente invasivos, que tenham menos impacto na recuperação do paciente, né? Como é ter o feedback dos pacientes sobre como o seu trabalho influenciou na melhoria da qualidade de vida? Isso é muito legal, porque mesmo a enucleação, que eu já faço ela há mais de 10 anos, cada vez que eu vou lá, que eu termino uma cirurgia, depois de 3 horas eu vou dar alta, cada vez ainda eu me impressiono. Porque às vezes o paciente não tem a dimensão disso, né? Ele chegou com o problema dele, ali há 1 mês, 2 meses atrás, fez a cirurgia e foi para casa. É assim na cabeça dele, né? Agora, você que viu toda a história, que esse paciente fazia transfusão de sangue, que esse paciente ficava 3, 4 dias internados, muitas vezes se estendendo essa internação, indo para uma UTI, e aí você vai lá e vem 3 horas, 4 horas indo para casa, não tem como você não se impressionar a cada resultado desse. E poder participar da desenvolvimento é mais satisfatório ainda, porque você sabe que isso ali vai se replicar não só com os seus pacientes, mas com os pacientes de outros médicos, Brasil afora, mundo afora. Então isso aí é muito legal. Outra coisa também é quando nós fazemos esses cursos e nós podemos entregar essa tecnologia às pessoas que não têm acesso. Então, por exemplo, fazemos o curso, os pacientes vêm para a cirurgia, é diferente de você ir lá no seu médico, referência, marcar com ele te conhece. Não, as pessoas às vezes vêm para o curso e não sabem quem vai operar ele. E essas pessoas estarem recebendo, nós sabemos a melhor tecnologia disponível. Então isso é muito legal. E o nosso sonho, né, é que os órgãos públicos pudessem voltar os olhos um pouco mais para a enucleação de próstata, porque assim, é o óbvio, né? Isso é o óbvio. É a tecnologia que resolveria o problema crônico das filas em cirurgia de hiperplasia prostática. Porque nós já falamos, é uma cirurgia que pode ser feita em caráter ambulatorial, então você resolve o problema muitas vezes de superlotação, falta de leitos, e o paciente não retorna para a fila, como na cirurgia clássica, que depois de alguns anos ele tem que voltar para operar. Por isso que a fila nunca se resolve, porque você tem os casos novos que vão surgindo e ainda os que tem que reoperar. Então você imagina uma tecnologia que tem a possibilidade de resolver definitivamente. Então essas são as visões, né, que eu tenho para a tecnologia. Ela é realmente disruptiva, né? Isso serviu inclusive de mensagem, né, para um paciente. Como que um paciente deve buscar um profissional, o que ele deve observar, técnica cirúrgica, ele tem essa informação, como escolher, né, questão de preço, uma técnica menos traumática, é mais caro, menos caro, ele tem acesso às informações antes de escolher. Como nós falamos, a maior barreira para a enucleação de próstata ainda é o custo e a tecnologia. Os aparelhos são novos, por isso que o desenvolvimento nacional vai ajudar muito isso daí. E a mensagem para o paciente e para os órgãos também competentes é buscar formas de implementar isso daí na saúde pública, implementar isso aí junto aos convênios. Isso aí seria um grande diferencial. Então, estamos aí, inclusive, em ano eleitoral, né? Eu acho que alguma coisa a se pleitear é isso. Olhos para a enucleação de próstata, porque os centros que isoladamente tiveram essa visão e essa iniciativa estão colhendo os frutos. Pacientes operados com segurança,
resultados definitivos. Então, eu acho que é por aí. Como vai procurar o profissional? Hoje a internet está aí, você tem acesso, né? Então, a tecnologia, ela não faz tudo sozinho. Tecnologia e a técnica cirúrgica marcam a diferença, né? Então, procurar centros de grande volume, pessoas que estão bastante envolvidas com a enucleação de próstata, verificar os resultados desses centros, desses cirurgiões, também vão fazer a diferença, né? Porque a enucleação de próstata que vai acontecer sozinho. É uma técnica, a curva de aprendizado é difícil. Não à toa que esses médicos estão vindo da América Latina inteira aqui para aprender, para poder se desenvolver, porque não dá para você aprender sozinho. Você tem que ir num centro que vai ensinar e depois você precisa ter os seus casos para você poder se desenvolver. Você precisa ter nós chamamos de proctor, né, que é um médico que vai junto fazer essas cirurgias. Então, a curva de aprendizado também é um grande desafio. Então, o paciente que vai fazer hoje é procurar um centro já de referência, que tenha estrada já nessa técnica e possa entregar o resultado que você está buscando. Doutor Daniel, você é uma grande autoridade no assunto, então quando você diz que precisa facilitar o acesso aos pacientes, então acho que vale a mensagem para o administrador público, né, para quem está à frente ali da administração, né, e conduzir isso de maneira mais coerente para ter acesso às pessoas mais carentes, porque a maioria das vezes são pessoas já de uma certa idade, né, e exato, não é fácil para eles buscar principalmente quando tem a questão da incontinência. Sim. Não é fácil para eles buscar um profissional médico, constrangedor, imagino eu. Sim, sim. E se ele buscou, porque ele já está no limite. Exatamente, sim. Aí a gente sabe, né? O país é um país rico, o Brasil. O problema é a destinação dos recursos. Então, dinheiro bem empregado, menos corrupção, que a gente vê escândalo atrás de escândalo, isso aí permitiria, sem dúvida, nós temos um acesso na saúde pública de qualidade. Hoje a saúde pública no Brasil ela é ampla, mas quando parte para procedimentos com tecnologia, aí o funil se restringe absurdamente. Então, a saúde básica, você precisa de um medicamento analgésico, um pronto atendimento, você consegue aqui no país. Mas quando nós falamos em tecnologia, aí não tem jeito, a matemática não fecha. Se o dinheiro vai para um lado errado, vai faltar na parte de tecnologia, que é onde impacta muito na qualidade de vida da pessoa, né? E eu acho que nesse sentido, né, você utilizar uma tecnologia nacional acaba viabilizando a entrega desses equipamentos, claro, dessas possibilidades dentro dos centros mais simples, digamos assim, no sentido de verbas. Sem dúvida. Eu acho que os olhos têm que estar para isso. Incentivo à indústria nacional, especialmente as que desenvolvem equipamentos médicos, porque além de você incentivar a indústria nacional, geração de empregos, você está cuidando do seu próprio povo, né? Você vai estar entregando tecnologia que vai permitir uma cirurgia de qualidade. Então, de novo, é algo quase como óbvio, né? Mas falta esse despertar ainda. E eu queria só deixar um agradecimento à R3A por receber a gente aqui tão bem, sempre nos treinamentos, a estrutura impecável, a dedicação de todo o time, desde o preparo lá do lanche, receber os médicos que vêm para cá, em campo cirúrgico. Vocês realmente não medem esforços, né, para a gente ter um curso de qualidade, e isso certamente ajuda no desenvolvimento de vocês. Então, é uma via de duas mãos, bem clara, bem nítida, e essa é a razão de eu estar aqui sentado numa mesa, senão não estaria sentado aqui, se eu não conhecesse a linha de trabalho, de pensamento da empresa, como que vocês pensam, como vocês desenvolvem. Então, só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar trabalhando junto com vocês. Na verdade, a gente que agradece estar recebendo uma personalidade, né, uma autoridade, com a simpatia que o doutor tem, né, tá vindo até São Carlos trazer esses alunos, né, para a gente ter um acesso, né, saber exatamente como é feita a cirurgia, que a gente até então não conhecia, né, era pouco conhecido pela empresa, a gente estava focado em um outro segmento, mas fica nossos agradecimentos, né, então, doutor PhD Daniel Moser, pela participação nesse primeiro episódio legal, do R3A em cirurgia, por dentro do procedimento.